Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar fazendo um estudo sobre o princípio multiplicativo da contagem. Antes de iniciar o assunto, eu trouxe um textozinho que fala sobre a frota brasileira de veículos. Então a frota de veículos cresceu 119% em 10 anos no Brasil, segundo o Denatran. O país fechou o ano de 2010 com 64,817 milhões de veículos registrados. Isso implica a produção de mais CO2, que é o dióxido de carbono, o gás emitido pelos automóveis. Para consumir tanto CO2, seria necessário uma área 11 vezes maior de Mata Atlântica, ou seja, a Mata Atlântica teria que ser 11 vezes maior para suportar, né, e consumir esse gás que é liberado pelos carros. O gráfico, eu vou mostrar agora um gráfico que mostra a evolução da frota nos últimos 10 anos. Essa informação aqui é de 2010, tá? Então a evolução total da frota de carros. Então perceba que enquanto no ano 2000 a frota era de 29 milhões 503 mil e 503. Já em 2010, olha o tanto que aumentou. Foi para 64 milhões e quebradinhos. Então aumentou muito. E se a gente estiver comparando com 2020, então esse número está muito maior. Todo veículo tem uma placa, correto? Para identificar os veículos, o Detran de cada estado e do Distrito Federal registra todos os veículos automotores. Cada veículo é identificado com uma placa que possui 3 letras e 4 algarismos, como mostra abaixo. Então, ó, isso mudou um pouquinho, né, pessoal? A gente sabe que nas atuais placas, estou falando de 2020, foi acrescentado mais uma letra, se não me engano, aqui no na placa, né? Então, até então, né, a placa antiga teria que ter 3 letras e 4 números. Você sabia? Há algum tempo, as placas de veículos possuíam apenas 2 letras e 4 algarismos. Como você já sabe, isso mudou. Então foi isso que eu acabei de falar, né? Até então, ela só tinha 2 letras e 4 algarismos. Depois teve uma nova mudança, foi acrescentado mais uma letra e continuou os 4 algarismos. E hoje em dia, as novas placas que estão sendo fabricadas, digamos assim, ela aumentou o quantitativo de letras ainda mais. Vamos para a questão. Por que as placas de veículos passaram a ter 3 letras e 4 algarismos? Vocês saberiam me dizer por que existe esse constante aumento de letras e de algarismos no quantitativo de placas? Bem, isso acontece, pessoal, porque existe um limite, né? Até então, 2 letras e 4 algarismos, eles eram capazes de fabricar um quantitativo X de placas. Vai chegar um momento que esse quantitativo de placas não vai ser suficiente para a quantidade de veículos que existe. Então, para isso, quando eu aumento uma letra, isso eu vou aumentar consideravelmente a quantidade de placas que eu posso fabricar. Vamos para uma situação problema. Qual a quantidade máxima de placas de veículos que podem ser confeccionados no Brasil na forma atual? Essa questão aqui está um pouco ultrapassada, eu vou resolver ela utilizando 3 letras e 4 algarismos, tá bom? Por exemplo, uma placa de Petrolina, Pernambuco. Ela poderia ter as letras A, B, C e os números 1, 2, 3, né? 3 letras e 4 algarismos. Isso já seria uma placa. Mas também poderia ser Y, A, né? 3 letras e 4 algarismos, 0, 1, 7, 1. Como também poderia ser WII 0001. Isso aí já seria uma terceira placa. Também poderia ser ABC 7521. Mas vocês acham que seria viável eu listar aqui todas as placas possíveis que poderia existir com 3 letras e 4 algarismos? Não, né? É por isso que existe o princípio de contagem, né? Então, hoje vamos aprender coisas novas. Olha aí.
A nossa aula de hoje está repleta de muitas novidades. Vamos descobrir como resolver o problema das placas, né? Então eu não vou estar aqui listando placa por placa, a gente vai aprender a fazer esse cálculo usando o princípio básico da contagem. Então vamos lá. Preste muita atenção nas questões que seguem. Qualquer dúvida é só perguntar. Pouco a pouco vamos aprender como resolver este e outros problemas. Então eu vou iniciar mostrando para vocês como é que resolve esse problema das placas e depois a gente vai ampliar nosso conhecimento e resolver outras questões que utilizam o princípio da contagem, o princípio multiplicativo também. Então, o que você já sabe? Você já viu ou resolveu algum problema parecido com este, né? Saber o quantitativo de placas, saber a quantidade de números de celulares, né? E são esses de problemas. Você já viu algum problema desse tipo? Já resolveu? Já pensou em resolver um problema desse tipo? Qual a quantidade máxima de placas de veículos que podem ser confeccionadas no Brasil na forma atual? Qual? Como fez? E por onde começar? É isso que eu vou estar respondendo com vocês agora. Só que antes de resolver o problema, eu trouxe esse questionamento, né? Contar. Para quê? Para quê? Qual é a necessidade da gente aprender a fazer essa contagem? Contar é uma atividade comum no nosso cotidiano. Desde cedo, contamos por diversas razões. Saber quantos números de telefones diferentes podem ser instalados numa cidade, quantos brinquedos temos, quantas combinações de roupa. O processo se torna tão automático que muitas vezes não usamos nenhuma estratégia para contagens longas e demoradas. Tá? Então isso aí já está no nosso cotidiano, né? Qual é a combinação de roupa que eu posso fazer? Eu posso combinar uma roupa com uma calça e outro sapato, uma pulseira, né? A gente já faz isso meio que no nosso cotidiano, que a gente muitas vezes nem percebe. Esses processos e formas de contagem podem ser facilitados com a matemática. Hoje, retomamos o que já sabemos sobre esses tipos de problemas e vamos aprender novas coisas. Planejando a solução. Então vamos lá. O nosso objetivo é descobrir a quantidade máxima de placas de veículos que podem ser confeccionadas no Brasil na forma atual. Para resolver esse problema, vamos precisar revisitar alguns conceitos e informações que já aprendemos. Primeiro, para cada placa confeccionada, vamos precisar de 3 letras e 4 algarismos, como por exemplo, né? Eu trouxe os exemplos na explicação e trouxe outros aqui, ó. KKM 1234, isso aí já seria uma outra placa. ABB 0201, uma outra placa. KWY 00001, ou 0001, isso. Outro exemplo de placa. Então, a gente está nesse caminho. Vamos lembrar também que dispomos de 10 algarismos no nosso sistema de numeração. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, são 10 números. E vamos considerar um alfabeto com 26 letras. Ou seja, eu vou ter, para colocar aqui na primeira letra da placa, eu vou ter quantas opções? Eu vou ter 26 opções de letras. Na segunda letra da placa, eu também vou ter 26 letras que eu posso colocar aqui nessa segunda. E eu também vou ter 26 opções de letras para colocar aqui na terceira opção. Com relação aos números, eu vou ter 10 opções de números que eu posso colocar aqui no lugar desse 1, né? Na primeira colocação aqui, ó, porque eu considero o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. São 10 números. Eu também vou ter 10 números aqui na segunda, 10 números na segunda. Ou seja, eu vou ter essa quantidade de possibilidades aí. Então vamos em busca da solução. Vamos observar uma forma de resolver o problema proposto. Então vamos lá. Quantas opções de letras eu vou ter para a primeira letra da placa? Eu posso colocar a letra A, letra B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, X e Z. São 26 letras, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. Então aqui nesse caso, eu vou ter 26 opções de letras para colocar na primeira letra da placa. Opa, vou apagar. 26 letras. Para a segunda letra da placa, eu também vou ter 26 possibilidades.
Para a terceira letra da placa, eu também vou ter 26 possibilidades. Vamos para o primeiro algarismo da placa, ou seja, eu vou ter quantos números? 10. Então, nesse caso, vou ter 10 possibilidades. O segundo número da placa, eu vou também ter 10 algarismos para colocar aqui no segundo número. 10 possibilidades, né? Assim vai se repetir no terceiro número e no quarto número. Então, para resolver o problema, basta multiplicarmos os valores que indicam a quantidade de opções em cada quadro. Ou seja, quando eu vou multiplicar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu vou ter um total de 175.760.000, tá? Lembrando que aqui eu estou considerando um sistema um pouco ultrapassado, né? Que são 3 letras e 4 números, tá bom? Se eu fosse acrescentar mais uma letra, esse número aqui, eu ainda iria multiplicar por 26. Isso aumenta muito minha possibilidade de fabricação de placas, digamos assim. Ufa! E eita, são muitos veículos, né? Realmente são muitos. Vocês viram que foi 175 milhões de veículos, mais de 175 milhões. E hoje isso já mudou, né? Então significa que a gente atualmente já ultrapassamos essa marca. Descobrimos a resposta para o problema. Ou seja, é possível emplacar 175.760.000 veículos diferentes. Vamos agora resolver outros problemas, pessoal, mas vocês vão perceber que o princípio é o mesmo, é o princípio multiplicativo da contagem. Então, ó, Duda tem 3 bonecas, a Babalu, a Mônica e a Tetê, e 4 vestidos para as bonecas, azul, branco, cinza e vermelho. Quantas e quais são as maneiras de vestir cada boneca? Bom, para ilustrar isso, pessoal, eu trouxe aqui essa tabelinha que vai ajudar a gente nesse entendimento. Então, vamos lá. Nessa coluna aqui, ó, eu vou ter as bonecas, né? A Babalu, a Mônica e a Tetê. E nessa linha aqui, na minha horizontal, eu vou ter as cores de vestidos. Então, por exemplo, a Babalu, eu posso vestir essa boneca com vestido azul, ou com vestido branco, com vestido cinza, ou com vestido vermelho. Eu vou ter quantas possibilidades? 4 possibilidades. Mônica. Para me vestir a Mônica, eu vou ter o vestido azul, o branco, o cinza e o vermelho. Só que nesse caso, pessoal, eu vou ter que lembrar que Babalu já tinha feito uma escolha anterior, né? Então, se eu escolhi para vestir Babalu com vestido azul, nesse caso, Mônica só vai poder escolher entre o branco, o cinza e o vermelho. Ela não vai ter as 4 opções de vestido, né? Então, ela só vai ter 3 opções para escolher. Sei lá, o branco. E TT. TT ela só vai ter como opção o cinza e o vermelho, né? Ou seja, 2 opções. Então, nesse caso, ó, pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 possibilidades. Vou colocar aqui, ó. Professor, então por que não faz 4 vezes 4 vezes 4? Porque, pessoal, nesse caso, eu só tenho 4 vestidos. Eu não vou ter 4 azul, 4 branco, 4 cinza e 4 vermelho. Eu só vou ter um vestido de cada. Então, se eu escolher vestir Babalu com um desses vestidos, a outra boneca só vai ter 3 opções e a última boneca só vai ter 2. Tá bom? Ele pergunta quantas e quais são as maneiras de vestir. Então, são 24 maneiras, né? Quais são? Então, vamos lá. Poderia ser Babalu azul, Mônica branco e TT cinza. Como é que eu posso colocar isso aqui para vocês, para ficar organizado? Deixa eu ver.
fazer... Eu não vou fazer as possibilidades não, pessoal. Aqui dá para você escrever quais são essas possibilidades. Por exemplo, Babalu. Se Babalu, eu vou escolher aqui uma possibilidade para ela. Ela escolheu o azul, a outra escolheu o branco e a outra escolheu o cinza. Isso aí é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é Babalu azul, Mônica branco e TT vermelho, por exemplo. Já seria uma outra possibilidade. Vocês podem fazer isso escrevendo mesmo. Vocês vão colocar, né? Babalu, Mônica, TT. Pode fazer assim, ó. Azul, branco e cinza. Isso é uma possibilidade. Passa um tracinho, o próximo pode ser azul, branco e vermelho. Já é outra possibilidade. Pode ser a primeira escolher branco, a outra azul e a outra cinza, né? Enfim, são 24 possibilidades que podem ser feitas aqui. Vamos para o próximo. O campeonato de futebol. Petrolina, Orocó e Salgueiro participam de um campeonato de futsal. Quantas e quais são as possíveis maneiras de escolher o campeão e o vice-campeão desse campeonato? Então vamos lá. Para facilitar, eu trouxe essa tabelinha aí, ó, resolvendo o problema com diagramas. Então, são 3 times, né? De repente, se o Petrolina for o campeão, tem uma possibilidade de Petrolina ser o campeão. Quais são os outros que eu já esqueci? Petrolina, Orocó e Salgueiro. Então, Orocó, Salgueiro. Vai existir essas 3 Então, ó, pode existir a possibilidade de Petrolina ser campeã, ou Orocó ou Salgueiro. Se Petrolina for campeã, quem vai ser os vices? Orocó e Salgueiro. Se Orocó for campeão, Petrolina e Salgueiro serão os vices. Se Salgueiro for o campeão, quem vai ser os vices serão Petrolina e Orocó. Ou seja, a gente vai ter 6 possibilidades. Né? Se Petrolina for a campeã, a gente vai ter 2 vices. Se Orocó fosse o campeão, a gente teria outros 2 vices. E se Salgueiro fosse o campeão, a gente teria outros 2 vice-campeões. Tá? Então, nesse caso, 6 possibilidades de acontecer. Tranquilo? Percebam, pessoal, que sempre a gente está fazendo uma multiplicação. Né? É como se fosse 3 aqui, ó, vezes 2 possibilidades de vice-campeão. A experiência. Uma experiência envolve lançar uma moeda e jogar um dado. Quantos e quais são os resultados possíveis para essa experiência? Sugestão: você pode utilizar o diagrama seguinte para resolver o problema. Então vamos lá, eu tenho 2 moedas, uma que eu estou chamando de C, pode ser a cara, e a outra possa ser que tenha dado coroa, né? Lançamento de uma moeda e um dado, tá? Uma moeda, ela pode sair tanto cara como coroa, né? Isso? Existem 2 possibilidades numa moeda. E no lançamento do dado, eu vou ter 4 ou vou ter 6 possibilidades. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vocês podem utilizar o diagrama, ó. Pode sair cara na moeda e o número 1 no dado. Pode sair cara na primeira moeda, ou na moeda, né? E 2 no dado. 3, 4, 5, 6. Se sair cara, eu vou ter 6 possibilidades. E se sair coroa, eu também vou ter outras 6 possibilidades. Pode sair coroa e o número 1, número 3, número 4, número 5. Ou seja,
eu tenho quantas possibilidades? Na moeda, 2. Eu tenho quantas possibilidades no dado? 6. Ou seja, 2 vezes 6. Eu vou ter 12 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Coroa ou cara e o número 1, cara e o número 2, cara e 3, cara e o número 4, cara e 5, cara e 6. Ou também pode acontecer coroa e 1, coroa e 2 e assim sucessivamente. Bom, agora a gente vai para a atividade. A atividade foi passada essa semana e que já está disponível no Classroom. Primeira questão. O restaurante do Rei do Baião, em Orocó, oferece no cardápio 4 opções diferentes de entrada, 3 opções de carne, 5 drinks diferentes e apenas 2 opções de pudim. Mocinha deseja escolher uma entrada, um tipo de carne, um drink e um pudim. De quantas maneiras diferentes ela poderá fazer o seu pedido? Então, isso aí, pessoal, é bastante simples da gente conseguir resolver. Veja aqui, ó. Eu tenho 4 opções de entrada. Eu tenho 3 opções de carne, 5 opções de drinks e 2 opções de pudim. Então, pelo que a gente viu, até mesmo na explicação da aula de hoje, o princípio multiplicativo consiste em apenas multiplicar essas possibilidades. Algo bem simples de se fazer, é isso? Vamos para a segunda questão. Então, quantos números de 4 algarismos diferentes você pode formar empregando os algarismos do nosso sistema de numeração? Então, pessoal, prestem atenção nisso aqui, ó, que eu vou até destacar. Tem que ser um número com 4 algarismos, todos eles diferentes. Então, o que é que não poderia acontecer? Esse número aqui não seria válido para a questão. Por quê? Os algarismos têm que ser diferentes. E aqui eu tenho o 1 e o 1, que são iguais. Outro número que também não poderia seria 0, 1, 2, 4. Por quê? Se o 0 ficar no primeiro, aqui na primeira casa, isso aqui vai caracterizar um número de 3 algarismos. E a gente não quer um número de 3 algarismos, a gente quer de 4. E esses 4 números têm que ser todos diferentes. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? E eu vou poder utilizar o número 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, para essa primeira opção aqui, pelo que a gente viu, aqui são 10 possibilidades, né? São 10 números. Eu poderia escolher qualquer um dentre esses 10 números. Eu poderia escolher o 0 para ficar aqui na primeira colocação? Não, né, pessoal? Porque se ficar o 0 aqui, isso vai me compreender um número de 3 algarismos, o que a gente não quer. Ou seja, entre essas 10 possibilidades que eu tenho aqui, eu só posso escolher 9, porque eu não posso escolher o número 0 para ficar nessa primeira colocação aqui. Tranquilo? Vamos para a segunda casa, para a segunda colocação. Dentre esses 10 números aqui, eu já escolhi um número para ficar aqui no primeiro. Então, sei lá, se eu tivesse escolhido 1, eu já não poderia escolher o 1 de novo aqui, porque a gente quer números diferentes. Mas agora já entra o 0, né? Porque o 0 pode ficar aqui na segunda colocação. Então, dentre os 10 números, eu vou ter 9 opções. Professor, por que não seria 10? Não seria 10 porque são números diferentes. Então, o mesmo número que eu já escolhi aqui antes na primeira colocação não pode ser o mesmo aqui na segunda. Bom, então por isso que são 9 possibilidades na primeira. Não seria 10 porque eu não posso escolher o 0. Na segunda eu já posso escolher o 0, só que eu não posso escolher o mesmo número que antes. Então não pode ser 10, vai ser 9. Na terceira, eu já escolhi um número na primeira, já escolhi um número na segunda. Dentre as 10, só vai me restar 8. E por fim, 7, né? Porque se eu já escolhi um número aqui para o primeiro, um número para o segundo e um número para o terceiro, eu já só vai me sobrar 7 números entre os 10. Então tá aqui, ó, pelo princípio multiplicativo, basta que a gente multiplique esses valores. Tá bom?
Aqui, ó, eu acabei esquecendo de citar, mas ó, números que seriam válidos. 8.752 é válido, 1023 é válido, 7.921 é válido e 2031 é válido. Percebam que são todos números com 4 algarismos diferentes. Se a questão não tivesse frisado nessa questão de ser diferentes, aqui o que é que a gente ia fazer? Iria ficar 9, né? Porque dentre as 10 opções eu só poderia escolher 9. Aqui ficaria 10, 10 e 10. Se não tivesse esse número diferente, seria 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Porém, essa palavrinha aqui, diferente, faz toda a diferença. Tá bom? Então, por isso que ficou reduzindo. Vamos para a terceira questão. Henrique tem 5 camisas, azul, branca, laranja, preta e rosa, e 3 calças, cinza, marrom e verde. De quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando uma calça e uma camisa? Então, bem simples essa questão, ó, pessoal. Eu tenho 5 aqui e tenho 3. Então, basta que eu utilize o princípio multiplicativo, né? Bem simples, sem comentário. Vamos para a quarta questão, que ela lembra um pouco aquela questão da placa. Só que nesse caso eu acredito que a gente vai estar trabalhando com uma moeda. Então, Robson lança uma moeda 5 vezes consecutivas. Quantas sequências de resultados são possíveis? Então, ó, quando eu lanço a moeda, eu tenho quantas possibilidades? Pelo que a gente viu, né, são 2. Pode sair tanto cara como coroa. Então, quantidade de opções do primeiro lançamento é 2. Né? Pode ser cara ou pode ser coroa. No segundo lançamento, pode sair novamente cara ou coroa. Esse cálculo aí você vai fazer com o terceiro, quarto e o quinto lançamento e vai colocar o resultado aqui do lado, né? Pelo princípio multiplicativo, vocês vão ver quanto é que vai dar. Quinta questão. Nas eleições de um grêmio estudantil, há 3 candidatos a presidente, 5 a vice-presidente, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados dessa eleição? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 candidatos a presidente, 5 candidatos a vice. Opa, vice com C, né? 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. A primeira opção, 3. A segunda, 5, 6 e 7. Isso aqui vai dar quanto? Bem simples, né? Vocês vão fazer o cálculo aí e vão colocar a resposta aqui na frente. Sexta questão. Clarice comprou 7 pares de calçados e 3 jaquetas e todos podem ser combinados. Quantas combinações diferentes ela pode fazer consistindo de um par de calçado e um de jaqueta? Então ela tem 7 pares e 3 pares de 7 pares de calçado e 3 jaquetas. Essa aqui bem fácil, bem simples mesmo. Vai dar quanto? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que o assunto tenha ficado claro para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me procurar, tá bom? E até mais. Tchau, tchau.